Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde e Bem-Estar do canal Viver Brasil. E hoje a gente tem a honra de receber dois parceiros, um casal que vai contar um pouco da jornada, da história. Quem já conhece um pouco vai ter um pouco mais de carinho nessa história, que é a Camila Campos, acompanhada o tempo todo, né, de mãos dadas com o marido, que é o Léo. Eles vão contar um pouquinho dessa jornada. Muito prazer recebê-los você aqui. Obrigada. Aqui a gente tem um programa para falar de saúde, de bem-estar, em parceria com a Rede Mater Dei. Vocês tiveram a experiência recente. E recente tem todo o acompanhamento lá. Sim, sim. E esse é um programa que passa, só para lembrá-los, no canal 9 ou 527 HD da Claro Net TV. Me conta um pouquinho, como que foi essa jornada, como que ela começou? Foi o ano passado, né, que vocês começaram uma experiência diferente aí de vida. E eu queria que a gente começasse um pouquinho contando o que surgiu de sinal de alarme, que a gente tem um objetivo muito de interação com o público, de lembrar dessa parte de prevenção, de cuidado, ficar atento aos sinais iniciais. Como que foi isso, Camila? Eu queria agradecer o convite, obrigada, viu? Agradecer o Mater Dei também, que foi fundamental para a minha trajetória até aqui, para a nossa jornada até aqui. E tudo começou com dores nas costas, dor para respirar na região da costela, muita dor para respirar, principalmente aqui na região da costela. E a lombar foi travando, até que chegou um dia que eu não levantei mais da cama. E eu estava grávida. E todo mundo dizendo, é alguma coisa da gravidez, o bebê está crescendo, pode ser uma hérnia de disco. Você já estava com quantos meses? Eu estava com 4 para 5 meses quando as dores começaram. Então já tinha a barriguinha Já e aí tinha. As pessoas às vezes acham que é da gravidez, é dor nas costas, é a barriga crescendo, restrição de costela. Mas eu já tinha uma filha e eu falava, gente, isso aqui não é dor de gravidez. Tem alguma coisa errada. Então, eu fui a muitos médicos, muitos especialistas, procurei reumatologista, né? A gente pensou em mil coisas, mas no final foi exatamente aquilo que a gente não cogitou, né? Eu não imaginava nunca, mas no dia 2 de julho eu dei entrada pela 8ª vez no pronto-socorro, com muita dor e nesse dia, o médico conseguiu fazer um diagnóstico, era câncer de mama avançado, com metástase na coluna, metástase óssea, metástase no fígado, no pulmão, na calota craniana. Já estava uma situação, porque como demorou, né, a diagnosticar por conta de eu estar grávida, ninguém queria fazer os médicos tinham receio, na verdade, de fazer um exame e comprometer a saúde da neném. Né? Então eu não podia aprofundar nos exames, né? Então nesse período o câncer avançou muito rápido e também porque o tipo de câncer que eu enfrentei e estou enfrentando é um câncer que responde ao hormônio feminino. Então, na gravidez ele explodiu. Aflorou. Exatamente. E Léo junto comigo, né, meu bem? Nesse dia 2, eu falo que a nossa batalha começou antes porque em casa já estava muito difícil. Eu sem saber o que eu tinha, eu já estava usando fralda em casa, que eu não conseguia. Tanta limitação por dor. Muita limitação. Destruiu a minha coluna. E eu chorava muito, eu gritava de dor, era insuportável. E tomando remédios cada vez mais fortes. E a nossa preocupação era ou eu morria de dor, ou eu tomava medicações que podiam prejudicar a neném, né? E a medicação foi aumentando. Então a gente começou essa batalha em abril, né? Foi muito difícil. E quando o diagnóstico começou, piorou mais ainda, porque aí a gente foi descobrindo os pormenores, né? De tudo que estava acontecendo, os riscos que eu estava correndo. Os riscos e o medo, que a minha né, de filha... cada capítulo que ainda tem por vir, né? Sim, sim. E no momento de gravidez, eu também tenho filho e eu acho que é a fragilidade grande da mulher. Questões hormonais mesmo, deixa mais sensível. Então você estava numa fase, um furacão de emoções, né, Sim, Camila? sim. E o Léo sempre junto nessa jornada. Como que vocês veem isso, né? Eu tenho certeza que é de preencher mesmo o coração, né? De ter o apoio, mãozinha dada aí o tempo todo, né? Sim. O Léo, eu queria que você falasse. Porque senão eu vou chorar. Mas ele arrumou uma maca
uma maca de estética emprestada e colocou do lado da minha cama. E durante 50 dias de hospital, de internação, ele dormiu do meu lado. Ele não foi em casa, ele ia para dar assistência para a nossa filha, né? Mas ele não me deixou um minuto, né, meu bem? Enchendo o saco das enfermeiras, né? É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Uma situação que não foi fácil, né? Não tem sido fácil, que é um diagnóstico muito pesado, muito difícil, assim. A gente vinha alguns meses já, Camila, com dor dentro de casa, sem se locomover, isso nos assustava. Nunca passaram pela nossa cabeça a questão de ser câncer, né? De ser nessa gravidade. E aí chegou o diagnóstico no dia 2 de junho. Depois disso, assim, é uma mistura de sentimentos, assim, que você não tem vontade de comer, dá aquele pavor, e você tá na expectativa de uma filha nascendo, todo aquele processo. Um outro sentimento, né, de só... sentimentos positivos, né? Sim. Frente à gravidez. Eu dizia assim, gente, eu não podia estar aqui, eu tinha que estar fazendo enxoval, o sentimento era, eu tinha que estar fazendo enxoval. A gente nem fez, né, enxoval, nem deu tempo. Porque vai vivendo um dia de cada vez também, fica com muito medo no dia seguinte, né? O que vai acontecer? Então, é um diagnóstico muito pesado. Diminui as assim, expectativas, né? Não vamos fazer enxoval não, vamos viver o dia de hoje, vamos ver o que vai acontecer. É, um dia de cada vez, exatamente. E como que foi o parto? Eu vou deixar também o Léo contar, porque eu precisei, como que fala? Entubar. Eu não consegui, não dei conta, porque a anestesia não pegava, eu já estava com um catéter de peridural há muito tempo, então eu estava... Já estava com um limiar de sedação muito alto, né? Já. Então eu precisei ser sedada, entubada, e o Léo que... Teve alguns processos, né? O Leandro, anestesista, junto com a pediatra Cris, eles tinham nos alertado por várias circunstâncias que poderiam acontecer no parto, né? Então isso já nos deixou bem ansiosos. Você conseguiu assim. assistir tudo, Léo? Consegui assistir tudo. Eu até brinco que eu que coloquei os ovos para Camila por dentro. Assim. Se for ativamente. A doutora Renata deixou eu fazer. Cortou o cordão? Não cortei, não cortei. Eu já estava no processo, já estava numa expectativa muito grande, porque eram alguns caminhos assim que a própria médica tinha falado, se a gente correr para cá, porque aconteceu isso, se a gente correr para lá, aconteceu essa questão, se a gente for para dentro do bloco, então outras questões aconteceram. A gente foi muito, muito ansioso assim, naquele momento. Mas o Leandro também, que era o anestesista, ele tinha comentado com a gente sobre o processo de anestesia, né? Que se primeiro ia ser a sedação normal, depois se não pegasse ia tentar no... Só que o catéter não estava no local exato, né? E aí não pegou, e aí teve que entubar a Camila no processo. Ela chegou na anestesia e não chegou a ver, não. Mas foi um momento assim de muita tensão, né? Dos maiores que eu já vivi. Eu já vivi finais de campeonato, já vivi pressão assim de 60 mil pessoas, né, para bater um pênalti numa final, mas ali é uma coisa, não tem nada que se compare. E o hospital, eu sou muito grata ao Mater Dei. Porque o hospital inteiro parou. Ele parou, todo mundo com cartaz na mão, fizeram um corredor de amor durante todo o percurso até eu chegar no bloco. Era incrível, os médicos, todo mundo parou que estava fazendo, paciente que estava lá. Gente, quando a Sofia ouviu essa história... Meu Deus! Assim, graças a Deus, ela já deve ter ouvido, mas quando ela ouvir mais velha, né, sabendo mais como está acontecendo, ela vai transbordar de orgulho de vocês, né? E é uma semana especial, né? Até porque é a Semana das Mães, né? Domingo é Dia das Mães agora, né? Foi um momento marcante, assim. Todo esse Dia das Mães, com certeza, Sofia, né, Camila, Sofia, Bela, a gente vai ser algo muito marcante por causa disso, né? De gerar uma menina, uma filha no meio desse tumulto todo, né, cheio de... Léo, você comentou de estádio cheio, todo mundo movimentando e torcida e vibrando. Vocês tiveram um momento ali no Mineirão, do jogo do Cruzeiro, né? Sim. Naquele momento você estava de alta hospitalar e foi a primeira alta, né? Foi a primeira alta. A primeira saída e teve um jogo importante do Cruzeiro e eu acho que vocês conseguiram sentir um pouco a torcida mesmo vibrando pelo tratamento, pelo sucesso, pela vida da Sofia, pela vida da Camila e pela união de vocês. Como é que foi essa...
Foi algumas semanas depois que a gente tinha recebido a alta e veio o convite, né, do Cruzeiro junto com o Mineirão de fazer essa homenagem para a Camila nesse sentido. De vínculos de vários anos, né, no Cruzeiro também, a torcida, né, deu essa força, assim, cara, foi algo de arrepiar aquele dia. Foi extraordinário. Demais. Eu já tinha assistido Eu acho que jogos, nem a várias torcida situações. imaginou como seria, assim, começou a aplaudir, veio a música, e aí o pessoal não parava de aplaudir, ficou, e foi estendendo, assim, foi lindo, né? Cantaram. Muita gente chorando. Aí a Camila, a foto da Camila, eu não sei, não lembro se era ao vivo ou se era uma foto antiga, aparecendo Era no foto telão da e nossa família, junto com as uma meninas. vibração. Não, foi, meu Deus do céu, foi muito lindo, eu me emocionante. senti muito fortalecida. Eles gritavam Camila Guerreira, e ali eu falei, meu Deus, foi lindo, meu coração de ficou ânimo, mais né? azul ainda. E vira, eu acho que você deve ter sentido muito isso, quando a gente tem histórias de sucesso, inspira muita gente que está passando por um processo semelhante, às vezes do mesmo diagnóstico semelhante, ou de outro tratamento, outra dificuldade na vida, de ser essa inspiração. E eu acho que isso vira até um compromisso de continuar sendo motivação, e isso te motiva, vira um ciclo, né? Você está motivando alguém, inspirando alguém, e essas mesmas pessoas voltam com esse sentimento positivo para você, né, Camila? Totalmente. A gente abençoa e é abençoado ao mesmo tempo, né? É incrível que é uma troca mesmo. E é engraçado que no meio dessa caminhada toda, chegaram muitas histórias assim que nos fortaleceram demais, assim, que acalenta o nosso coração em todo o processo, né? E acredito também que depois caminhando na rua, passeando com as pessoas, falavam assim, nossa, quanto a história de vocês, a história da Camila me fortaleceu. Eu encontrei com uma adolescente uma vez, com a cabecinha raspada, tratamento de leucemia, e ela falou assim, nossa, eu só tive coragem de raspar a minha cabeça porque eu vi a Camila raspando a cabeça e ela estava bem. E ali eu consegui raspar a minha cabeça e ficar feliz, ficar tranquila. Muita gente me falou também que tinha vergonha da careca e usava toquinho, um lenço, e eu não usei durante toda a minha carequinha. E uma amiga minha falou assim, mas você tá tão linda careca, né? E a Camila sempre muito bonita, com um cabelão, né? E aí passar por essa fase, assumindo essa dificuldade, que para mulher raspar o cabelo é um desafio, né? Eu tenho certeza que você assumiu isso, mas com muita consciência e muito exercício diário, porque para mulher o cabelo é um negócio que... E a Camila sempre com cabelo solto, cabelão, enorme, e viver esse contraste e assumir isso, eu tenho certeza que inspirou tantas outras mulheres que tiveram que raspar. Encorajei, É legal de ver isso. São detalhes de comunicação assim que você vai vendo na vida do outro e vai se fortalecendo também. O intuito dessa questão de expor é esse, né? Fortalecer as pessoas, que é um diagnóstico tão difícil, né? E a gente descobriu que são inúmeros tipos de câncer de mama, né? São vários tipos de câncer de mama. Nem todo mundo é igual a todo mundo, mas que todo mundo cria essa empatia para se fortalecer no meio da caminhada. E nós comentamos aqui, nós tivemos um bloco que a gente conversou muito com os oncologistas, inclusive seu médico, e a gente falou desse aumento da estatística e até mesmo a mudança de faixa etária do diagnóstico oncológico. Tem sido cada vez mais comum, mais incidente e mais precoce. Quantos anos você tinha no ano passado, Camila? 35. 35 anos. Se a gente for voltar 10 anos atrás, a gente não tinha diagnóstico de câncer, muito menos um câncer avançado em mulheres de 35 anos. Então, isso e a importância da gente estar aqui, e eu tenho certeza que você participou de vários momentos para conscientizar também as pessoas nessa questão da prevenção, do cuidado, da atenção aos sinais de alerta, da insistência do paciente que não está bem. Gente, está acontecendo alguma coisa comigo, vamos atrás, vamos aprofundar nos exames, né? E eu gosto de ressaltar, doutora, que no meu seio não tinha nada. Que as pessoas falam, mas como você não viu? Não tinha. Era muito pequenininho. O médico ainda falou assim, não se culpe, porque eu me senti culpada. Eu falei, como eu que eu não vi? Eu não sei nem se já tinha feito algum exame, porque nessa faixa etária ainda não tem indicação de fazer mamografia, ultrassom, posso estar errada, mas acho que não, porque não tem 35 anos, né? Não. É a Você partir tinha dos história 40. na família? Não tem histórico na família. E eu já tinha feito uma mamografia. Por zelo, né? Tem um endocrinologista que me acompanha há um tempo, eu e Léo,
E por zelo, ele já tinha feito uma mamografia há uns 2, 3 anos atrás, e estava tudo bem, né? E o seio estava até uma mama bonita, porque como eu estava grávida, eu amamentei 2 anos, a minha primeira filha, e já emendei na segunda, então estava uma mama cheia, bonita, não tinha nada. O meu sintoma foi na coluna. E às vezes, né, a gente não associa, mas a mulher tem que ficar de olho, se cuidar, né? Ao menor sinal de qualquer alteração do seu corpo, procurar ajuda, né? Procurar um médico, procurar a saúde, porque o câncer de mama não só aparece na mama, mas se cai na corrente sanguínea, a gente sabe que ele pode dar sinais em outros lugares, né? E às vezes a mulher, pela correria, né, a jornada, vai negligenciando, não, depois eu olho, depois eu vejo, e o que salva uma vida, né, é o diagnóstico precoce. Você sabe falar disso melhor do que eu, mas quanto antes a gente descobre, mais fácil é, né, de tratar e realmente voltar à vida ao normal, né, preservando a saúde. A indicação no Sistema Único de Saúde é com 50 anos, né? Sim, tem antecipado um pouquinho, quando tem história familiar positiva, mas é bem mais avançado do que 35 anos, né? No privado é e 40, ainda assim, né? Camila tinha feito. Então, Você comentou essa questão da bênção, e a gente sabe que a fé é um marco importante para você. Sim. Como que você se apoiou nessa jornada junto à fé? E eu queria também que você comentasse, porque às vezes as pessoas que têm uma caminhada com Deus e recebem um diagnóstico, ele tem 2 caminhos, a gente vê muito, ou de revolta com a fé, ou de fortalecimento. O seu nitidamente foi de fortalecimento, mas a gente vê muito essa questão de revolta mesmo da fé. Nossa, mas eu fiz tudo, eu oro tanto, eu rezo Por que tanto. que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Eu queria que você comentasse um pouco também com inspiração, porque eu tenho certeza que tem pessoas assistindo que estão passando por isso. Ao invés de abraçar e se sentir abraçado por Deus, acaba vivendo a repulsa e entrando por uma jornada que é muito mais... Sim, é muito mais difícil, muito né? mais difícil, com muito mais dor. Olha, eu sempre falo isso. Quando a gente está bem, a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, da fé, exercitar o treinamento da fé, o treinamento das emoções, porque aí no dia que o dia mal chega, você está preparado. Não adianta você querer correr uma maratona sem estar com a sua musculatura preparada, fortalecida, né? Um dia antes eu vou estudar para o Enem, não vai resolver, porque é uma jornada de treinamento até o dia do Enem, não é isso? Então a fé é a mesma coisa. Não adianta eu querer, né, que uma fé sobrenatural salte de dentro de mim da noite para o dia. Ela é um exercício, ela é uma atividade, é um músculo que você vai treinando todos os dias. Por isso que Davi, na Bíblia, primeiro ele enfrentou um leão, depois um urso, depois um gigante. Por quê? Porque é progressivo. E aí, à medida que você vai treinando a sua fé com problemas menores, chega no dia que você recebe uma bomba, você está bem treinado na fé. A fé não é algo místico que as pessoas acham que é um pó mágico que cai. Ela é um exercício diário. É uma caminhada. É uma caminhada. E quando eu recebi a notícia juntamente com o meu marido, nós já vínhamos de toda uma trajetória de vida exercitando a nossa fé em coisas pequenas, em coisas grandes. Mas quando nós recebemos, a gente falou, eu ainda falei com ele, vai doer, vai piorar. Mas a gente continua crendo que Deus é Deus. Porque eu não posso acreditar num Deus só nos momentos bons da minha vida. A minha fé, ela tem que ser firme o suficiente para que o momento ruim venha, até porque o próprio Jesus, ele nunca fala, falou que seria fácil, né? Não, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente estava apegado nessa palavra, a gente conhecia e conhece o Deus que a gente serve, que é poderoso para fazer milagres, e a gente escolheu esse caminho de continuar crendo independente das notícias, né, meu bem? A gente tinha 2 lemas no quarto de hospital, né? Um era glorificar a Deus, outro, na verdade 3, né? Um era glorificar a Deus naquele momento,
né, de maca de hospital, porque glorificar a Deus quando você levanta a taça na final do campeonato é muito fácil, né, quando tudo está bem. Quando é um saco de açúcar, né, e quando for um saco de sal, que é mais difícil mesmo, né. A gente está passando por esse momento difícil, é mais difícil glorificar a Deus. Esse era o nosso objetivo, glorificar a Deus. Segundo era fazer uma corrente de oração, como aconteceu. O terceiro era clamar pela cura da Camila, né, passar por esse processo. E era um dia de cada vez, a gente não sabia no próximo dia, né? Porque a própria Bíblia mesmo diz que basta cada dia o seu mal, né? Que Deus é quem renova suas misericórdias toda manhã na nossa vida, por isso que a gente não é consumido. Então era dia a dia, um dia de cada vez, um processo de cada vez, uma etapa de cada vez, mas que sabendo que se Deus fizesse, ele era Deus. Se não fizesse, ele continua sendo Deus, né? E não vai mudar. É a jornada, né? Eu fico imaginando Deus olhando assim, escolhendo a jornada de cada um. E quando a gente vê a jornada da Camila e o que ela movimentou, eu acho que deve dar assim, gente, que honra poder fazer tudo isso, ser escolhida por ele, apesar de toda a dificuldade. Sim. O movimento que virou Camila Campos nessa história toda, né? Vocês passam pelo Mater Dei, e eu sei disso, todo mundo cutuca um outro, a Camila tá aí. E assim, será que ela importa se eu falar com ela? E eu sempre libero, eu nem sei, mas eu libero. Não. Outro dia um residente meu encontrou com o Léo no elevador. Chegou lá e falou, Érica, você não sabe quem estava no elevador, Léo. Porque vira essa vontade assim de encostar e de pegar essa vibração que vocês dão. Foi muito legal. Muito. E a gente se perguntava assim, né? Porque todo mundo pergunta, por que eu? A gente sempre buscou fazer o bem, exercitar a nossa fé, buscando a Deus, compartilhar, agregar na vida das pessoas sempre. E eles falavam assim, não, mas Deus é tão cruel assim. Eu falei, por que Deus fez isso com a gente? Por que Deus escolhe a gente para passar, né? Eu falei, né? Assim, eu falei para a Camila, por que não a gente? Né? Porque Deus às vezes escolhe seu exército para moldar, para fazer de seus guerreiros. Para fazer uma obra na vida de vocês e na vida de outros. Né? Quantas pessoas foram influenciadas frente a tudo isso que a Camila compartilhava na rede social, palestras, eventos, você vê a mobilização que foi no Mineirão. Gente do céu, movimentar um Mineirão inteiro. Léo viveu isso em grandes finais e vem a sua esposa movimentando isso num outro cenário completamente diferente. Um sentimento único, assim. Nossa, foi muito bom. Foi muito marcante para quem... E todo esse contexto onde Deus, no meio do caos, assim, é Ele que te sustenta, né? Que eu gosto desse salmo, né? Salmo 41 diz que Deus o sustenta no leito da enfermidade e Ele te fortalece nesse tempo, né, da doença. Então, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que, cara, no tempo da calamidade mesmo, que Ele, no meio do choro, no meio da tristeza, no meio da notícia ruim, do diagnóstico ruim, é Ele que te fortalece para te colocar de pé. É Ele que te fortalece para você enfrentar um dia de cada vez, que a sua dependência não está na fama, não está no dinheiro, não está só no medicamento. Lógico, a ciência, o medicamento, ele tem um caminho, a gente está usufruindo disso. Mas a fé vai te fortalecendo cada vez mais, te dando esperança no amanhã, né? Vai dar certo. E a fé te dá um senso de propósito. Porque às vezes você está ali, nossa, isso está acontecendo comigo, por quê, para quê? E aí, de repente, eu comecei a pensar assim, meu Deus, quantas pessoas estão sendo abençoadas por causa do que eu estou vivendo. Na semana passada, nós estivemos numa igreja e tinham 5.000 mulheres. E eu pedi para subir até o altar, mulheres, você assistiu? Mulheres com câncer. Quantidade de mulher que subiu, chorando, precisando de oração. Ali me dá um senso de propósito. Sim, eu assisti. Foi lindo. Eu acho que pensar nesse propósito é o que te dá, não é o privilégio, mas você foi escolhida mesmo. Deus falou assim, não, essa menina aqui, ó, ela vai passar por uma jornada difícil. Ela aguenta. Ela vai envolver uma série de pessoas. Então, ela vai ser um instrumento meu ali para envolver todas essas pessoas e ampliar a fé de muitos que não tem como não movimentar. A Camila tem uma... Chegava notícias pra gente, né, de pessoas que nunca foram ou oraram e começaram a orar em prol da Camila.
nunca tiveram esse hábito de oração, começaram a orar, a se conectar com Deus por causa através dela. Da situação que da Camila. instrumento, que filha de Deus mais comprovada Imagens, dessa forma. vídeos de crianças na África orando pela Camila. Mesmo. Meu Deus, esse dia eu não aguentei. É muito impactante. Assim. Nossa. Isso chegou lá através da rede social, né? Rede social. A gente tinha Da um corrente número de oração. de contato, né? No momento da corrente de oração Isso, chegou lá. a corrente de oração foi passando e aí quando eu pensei, no início eu pensava assim, a minha igreja vai se envolver, depois não, a cidade se envolveu, depois eu vi o Brasil se envolveu. Quando eu vi estava fora já do Brasil, igrejas no exterior mandando vídeos da igreja clamando e esse vídeo da África, meu Deus, meu coração. Crianças. Um monte de criança orando pela Camila Campos, com a mãozinha assim, e a tia lá ajudando eles com a oração. Eu falei, meu Deus, olha onde isso chegou. E aí eu, cada vez mais eu falo, Deus me fortalece, para que eu seja instrumento de força na vida de outras pessoas. Exato. Aí você encontra propósito. Que eu quero cumprir, né? Isso o que mesmo. você está me propondo aqui, né? Vamos mesmo. juntos nesses desafios. É isso mesmo, exatamente. E né? no meio do processo da dor, né? Assim, a gente crê... o restinho da energia, né? Porque a gente às vezes crê a nesse vontade de Deus. ficar quietinha chorando e ter que ir, né, Camila? Ter que ir. Sim, tem dias que a gente é só Deus mesmo. Mas aí o Espírito Santo te enche com uma alegria que você não sabe, né? Como é que você passa por isso desse jeito, sorrindo? É pela fé. Essa é a palavra. E alianças, né? Em primeiro lugar com meu marido, né? Família, amigos, minhas filhas, tudo isso aí se tornando um grande suporte para você ir vencendo as muralhas do dia a dia. Conta um pouquinho das meninas hoje, como que elas estão? Idade, Sofia e Bela. A Bela é a cara do Léo, é a mais velha. É linda, ela é a cara do Léo, e ela foi fundamental no meu processo. O dia que eu precisei raspar... Ela está com quantos anos? Ela está com 3 anos e meio agora, né? Então, o ano passado ela ainda tinha 2. E quando eu fui raspar o cabelo, eu conversei com ela antes. E ela foi de uma sensibilidade, sabe? Que só de lembrar eu me emociono. Ela falou, mãe, você é linda de qualquer jeito. E é mesmo. Com cabelo, sem não cabelo. Não foi só um relato de filha, não. É uma verdade, né, cara? Mas ouvi aquilo. Puro. E aí eu lembro que quando minha tia que raspou, né, pra mim, ela terminou de raspar o cabelão que eu tinha, a minha filha olhou e falou assim, agora eu vou te chamar de carequinha maluca. Aquilo me desarmou e a gente ficou brincando e pronto, ficou mais leve. A espontaneidade de criança, ela é uma menina especial. especial. Que racha o coração da gente, né? E ela abraçou a minha vida no cuidado. Até hoje, né, meu bem? Ela é novinha. Ela tá sempre tudo. Assim, mãe, você quer ajuda? Mãe, você tá com dor? Ela é muito cuidadosa. E a Sofia nasceu e ela cuida da sua filha, sabe? Ela é uma cuidadora, ela quer dar papinha, ela quer vestir roupa. Sofia veio o xerox da Camila. E Sofia nasceu no xerox. Clarinha. Eu pedia isso pra Deus, né? Pedia direto, né? Tinha que vir num alento, né? Porque eu falava, Léo, a Bela é sua cara. Vamos equilibrar essa família aqui. Nasceu, essa genética, né? Elas são muito queridas, né, amor? Nossa. Não, e graças a Deus, Sofia chora só 3 coisas só. Ou é fralda, mamar e dormir. Doce, leve. Graças a Deus. Nossa, sempre tranquila. Não, e aí vocês dois são, né? A gente é bem tranquilo, todos dois, E nessa brincadeira, a gente voltou pra casa, né, da alta. Tinha dia que Léo dava banho na Sofia, na Bela e em mim. Porque eu voltei pra casa ainda, né, melhor, porém não ainda, eu não conseguia ainda andar, né? Foi a fisioterapia me resgatando. E eu falava, meu Deus, Léo, como é que você tá dando conta disso? Por Deus, por Deus, só por Deus mesmo. Gente, que bate-papo gostoso. Nós vamos fazer um intervalo. Emocionante conversar com os dois, assim, difícil, né? Não se emocionar com a história da Camila. Fica com a gente vai bater um papo ainda. Lembrando que a gente está no canal 9 ou no 527 HD da Claro Net TV e também no YouTube. Daqui a pouco a gente volta.